Agora eu acho que vai, se Deus quiser. Quero já de antemão pedir desculpas pelo atraso. Boa noite. Boa noite a você que já vai estar me assistindo por uma outra mídia. Boa noite, amigos, vocês que estão chegando agora. Eu tô vendo o querido Guto, a Elaine, tem uma amiga aqui chegando. Boa noite, querido Gustavo. Opa, maravilha. Boa noite, Guto. A minha amiga Luana do Dufrayer. Acertei? Não, Dufrayer. Sim, agora falei certo. Tá aqui com a gente. Olá, Luana. Olá, querida Márcia. Minha amiga Márcia, que maravilha. Obrigado aqui pela sua companhia, viu? Amigos, quero pedir desculpas pela demora inicial em entrar aqui. Confesso que eu estava tomando uma surra aqui do Instagram com alguns problemas, eu não sei. É o Marcão no Insta da Márcia. Ô, Marcão, maravilha. Um abraço, meu amigo. Obrigado pela sua presença aqui, Marcão. Valeu. Eu estava aqui tomando um surra do Instagram, parte do Instagram, creio que parte da conexão da internet aqui. Tive que desligar o meu celular, reiniciar ele aqui para dar um restart aqui no sistema. E aí assim que eu fiz isso, aí foi. E aí entrou. Então, bacana. De tudo, eu agradeço aí a paciência de todos os que estavam aguardando para a gente poder começar aqui a nossa interação. Querida Lorena acabou de entrar. Saudações, minha amiga. Novamente, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu tenho aqui a minha amiga também. Puxa, o nome, embora eu a conheça, né? É uma pessoa muito querida. O nome aqui não está me possibilitando relembrar o nome, mas minha amiga, super bem-vinda. A Daniele, que também tem me acompanhado aí nas redes. Ô Daniele, que maravilha. Muito obrigado pela sua presença, viu? Valeu mesmo. E temos a Renata entrando. Tem uma turma boa chegando aqui. Olá, querida Daniele. Meu amigo Davi Ferreira, Davizão, que inclusive tem aí trazido muitos temas interessantes, dos quais a nossa próxima live vai tratar acerca deles. Tem a positividade tóxica. É a Márcia, isso, mãe do Pedro Henrique. Puxa, perfeito, Márcia, obrigado, é isso. É a querida Márcia, um beijão. Márcia, obrigado pela sua presença aqui. Tem a Gabi, a querida psicóloga Gabi, chegando, minha amiga, fica super à vontade. Muito obrigado aqui pela sua presença. E na semana que vem a gente vai falar... Tem dois temas que possivelmente a gente vai ter que dividir em dois espaços, que é a positividade tóxica e o segundo, que é os transtornos psicossomáticos. Aquilo que começa na mente e se transfere para o corpo, né? Achaques daquilo que a gente sente, daquilo que a gente vivencia como intensidade emocional e que causa repercussões no nosso corpo e no nosso organismo, né? E nós vamos ter um bom bate-papo sobre isso. Então, nas nossas duas próximas lives, sugestão desse meu amigão Davi, trataremos da positividade tóxica, que é aquela mentalidade que trata o positivo como uma finalidade em si mesma e acaba desadaptando o sujeito a vivenciar a dor e o contraditório.
E na semana seguinte a gente trabalha os problemas psicossomáticos, né? Então vai ter muito tema interessante para a gente estar criando aqui uma abordagem e uma troca para a gente conversar. Gente, hoje especificamente, seguindo até a sugestão de uma amiga querida, que sempre quando ela pode, ela está aqui presente com a gente, é a Altina, a querida Altina, gente boníssima. Ela sugeriu um tema falando acerca daquilo que tem sido chamado de homeschooling, né? Olha, eu tô vendo entrando aqui o meu querido amigo Alex, meu querido amigo Djalma, minha amiga Letícia, gente boa, um beijão para vocês. Chega, puxa a cadeira, senta, de preferência com uma pipoquinha, um suco, e vamos juntos bater esse papo bacana aqui. Inclusive tô vendo agora que entrou um xará meu aqui, o Felipe Pereira. Meu amigo, a casa é sua. Chega em paz e vamos bater um bom papo. E a Altina sugeriu, né, essa troca acerca daquilo que é chamado tem sido chamado homeschooling, né, que é o grande desafio de pais e mães que precisam trabalhar, desenvolver uma série de atividades e ao mesmo tempo dar conta de agora cumprir um papel um tanto quanto inusitado, pertinente às implicações da presente pandemia, né? E que, portanto, tem mexido aí com a nossa dinâmica do cotidiano e do dia a dia e gerado muitas dificuldades, frequentes dificuldades, né? E eu teria algumas coisas para refletir. Hoje, inclusive, vamos ter aqui a participação. Eu chamei uma amiga muito querida, né, que já está aqui na sala com a gente, para ela também trazer um compartilhamento, né, de experiências. Chamei até a minha querida esposa, mas eu não sei se ela vai estar na disposição ali, porque temos o nosso pimpolho aqui também, então a gente... Já que na prática nós já estamos vivenciando um pouco dessa situação que nós vamos conversar hoje. Enquanto isso, eu cumprimento meu amigo Evandro, meu amigo Jefferson, que é o desenhador virtual que está aqui. E em falar no Jefferson, meu amigo, eu iria fazer uma pequena introdução aqui acerca dos desafios, né, desse tema que nós vamos abordar, né, do contexto familiar na interação com os filhos, né, nesse contexto de pandemia e nessa relação com eles na escola, com os estudos. Nesse meio tempo, um pouco antes de eu começar aqui a nossa live, olá Keila, beijão minha amiga, obrigado pela presença, viu? O Jefferson me mandou um áudio aqui e eu quero compartilhar com vocês. Eu não sei até que ponto possa ter sido um relato verídico ou apenas uma piada, mas o fato é que, seja na veracidade ou na piada, o camarada, na sua fala, ele reproduziu e caracterizou bem o desafio daquilo que nós queremos conversar aqui, né? E até de uma maneira um tanto quanto engraçada, né? Eu queria reproduzir, ou tentar reproduzir. Mas eu acho que eu não vou. Eu não vou conseguir porque o raiozinho do vídeo não está baixando. Ah, que benção. É mole, Jefferson. Eu ia tentar acessar pelo computador o vídeo, o áudio, mas ele, pelo visto, ele não está baixando aqui, talvez porque eu não esteja logado no WhatsApp aqui no celular. Puxa, que pena. Iria ser uma boa oportunidade para a gente poder aqui
ter uma ideia da situação. Pena mesmo. Pois é. Jefferson, eu ia botar aqui, estava até pensando, não sei se eu acho que eu deveria ter carregado primeiro aqui no Zap para depois entrar aqui, mas que pena, ia ter uma fala muito interessante. O fato é que nessa dinâmica, e eu tô com medo de eu sair daqui rapidamente do aplicativo para ir lá no Zap só para tentar colocar coisa para carregar, mas no final das contas eu saí e ele cortar aqui a conexão da live. Então vou continuar na direção, entendendo que frequentemente estão se produzindo relatos de uma extrema dificuldade dos pais, né? De uma extrema dificuldade dos pais no quesito não, Jefferson, valeu, meu amigo, pode deixar. Acabou que estou aqui mobilizado até com um computador aqui e eu não sei se de repente eu conseguiria ainda assim acessar. Mas está valendo, meu amigo, vamos juntos. Mas a grande dificuldade que os pais têm tido, né, de acompanhar os filhos, e isso dependendo das idades, principalmente quando os filhos estão na faixa etária abaixo dos 10, poderíamos dizer até de uma certa forma abaixo dos 11, né? E as demandas que estão sendo produzidas, né, pelo cotidiano, pelos professores, né, e pelas escolas, estão demandando uma interação muito próxima dos pais com esses filhos e gerando uma série de exercícios que tira a criança daquele enquadramento escolar, onde ela dispõe de profissionais voltados e concentrados e habilitados para trabalhar diretamente em cima da demanda produzida dentro daquele enquadramento, e essa criança agora vai para dentro de casa e começa a demandar um nível de interação onde o dia a dia e o cotidiano dos adultos inseridos nesse contexto não foi devidamente adaptada para suportar o tipo de exigência que é estabelecida, para que então essa criança possa ter a aprovação, né, possa acompanhar o ritmo da evolução e não perder aí um ano letivo, não levar ao prejuízo, inclusive do investimento que os pais estão fazendo no pagamento das escolas, sendo elas, boa parte, escolas particulares. As escolas públicas, alguém aqui, por favor, pode me corrigir se eu estiver equivocado, mas até por dispor de um contexto mais heterogêneo em relação aos níveis sociais dos seus alunos, boa parte das escolas públicas tem adotado o cancelamento das aulas, né? Por entender que nem todos os alunos eles teriam o devido acesso a uma plataforma de internet ou uma internet adequada para poder baixar o material. Portanto, essa dificuldade ela está gerando um atraso, por um lado, um atraso das crianças, porque a disponibilidade dos pais é precária, muitos, inclusive pai e mãe precisando trabalhar, precisam se revezar e criar esquemas extremamente complexos, digamos assim, para que de alguma forma esse filho ou esses filhos possam ser assistidos dentro dessa nova demanda. E as implicações disso tudo é uma pressão exacerbada sendo direcionada sobre esses pais, gerando uma sobrecarga cujo resultado final tem sido a proliferação
de conflitos, de crises, instaurando inclusive descompensações psicológicas, crises de ansiedade, o que leva muito desses pais a um comprometimento no seu desempenho no trabalho, e tudo isso visando um determinado ideal, onde nós, enquanto sociedade, entramos num enquadramento diferenciado, colocando a gente num ritmo diferenciado, num ambiente diferenciado, numa configuração diferenciada, com demandas diferenciadas, e isso há não mais do que 3 meses. E todavia nós já estamos com uma medida de exigência sobre nós mesmos, de modo a querermos uma adaptação imediata e passarmos por esse corredor, ou por esse corredor diferenciado produzido pelas implicações da pandemia, sem ter nenhum prejuízo, passando por ele como se ele não estivesse acontecendo. Portanto, todo esse olhar e expectativa cria para dentro de casa um nível de exigência cuja consequência é uma tensão. Uma tensão, ansiedade, e que não faltaria muito para desembocar em conflitos e dificuldades no relacionamento, onde acaba que no final das contas a família vai ter que decidir se o que elas querem é a nota alta dos filhos ou é uma convivência minimamente harmônica e funcional dentro de casa, né? São coisas assim, pontos um tanto quanto interessantes para se refletir. Portanto, amigos, se vocês não se importarem, Luana, aqui eu já tenho aqui a fala aqui até da minha amiga Gabi. Meu filho é do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Me deparei com uma grande dificuldade em criar rotina para utilizar a plataforma a plataforma própria do colégio. Não fui muito entendida no grupo dos pais, pois alguns professores faziam live de domingo a domingo e estava gerando esse estresse em casa. Pois é, minha amiga, então eu já estou tendo até aqui o relato da querida Gabriela, e que torna-se aí um testemunho vivo do que acabávamos de falar agora há pouco. Eu vou pedir para Luana, se a Luana estiver presente, a minha amiga do Fraier, se ela estiver presente, para ela enviar aqui uma solicitação para entrar online aqui comigo. Eu combinei com ela e a gente faria aqui uma tentativa de um compartilhamento de experiências. Aê, ó, vamos ver se ela vai entrar aqui. Ana, aguardando. Já aceitei aqui a sua solicitação, conectando, entrou. Fala, Luana. Quanto tempo? Tudo bem, minha amiga? Tudo bem? Gente boa. A Luana é uma amiga querida do coração. E que Isso, uma paciente, foi minha paciente querida, e naquilo em que interagimos, a Luana sempre despontou com uma criatividade muito interessante, uma vocação maternal notória, né, na interação com o seu filho, vivendo muito dos dilemas e das dinâmicas, né? Opa! Ó, o maridão da Luana tá presente, o Pablo. Ô, Pablo, meu amigo, maravilha. Seja bem-vindo, meu amigo. Um abração, que maravilha. Luana, minha amiga, já que estamos juntos aqui, vamos falar. Minha amiga, como que tem sido a sua experiência? Minha amiga, compartilha as suas dicas. Como é que tem sido essas coisas aí com você, minha amiga? Fala pra gente. A gente está indo
entramos já no terceiro mês, né, de isolamento. E Ok. aqui em casa foi isolamento mesmo, né? Quer dizer, Ok. isolamento não, porque mãe não fica isolada nunca. Eu imagino, né, minha amiga? Eu imagino. Talvez a dificuldade da mãe é ficar isolada, né? Até O- isolamento de mãe. Ok, ok. Tá em home office direto, né? Ok, ok. 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. E no começo foi bem complicado, porque o que acontece? Eu ainda não tô, né, sozinha ali Ok, fora com ele. ok, Essa questão da escola, a escola demorou muito para se adaptar, né? ok, Normal. E aí a gente foi entrando no contexto, tentando adaptar, que você falou, essa questão, vamos escolher entre a harmonia e ter notas boas, né? Eu, como sou uma pessoa que gosta de controle, ok, ok, eu queria os dois. ok. Das redes De fato, é uma pessoa muito ambiciosa, né? eu Ok, queria treinar em casa, eu quero que ele estude, eu quero que ele não veja tanto vídeo, eu quero comida saudável, então o ok. esse acúmulo foi bem estressante e acaba descontando um pouco até no casal, né? Essa necessidade dessa atenção de ter o que fazer com uma criança de 5 anos o tempo inteiro, né? São 24 horas do dia, pensando em atividades, entretenimento e distração. Mas, assim, com o tempo a gente foi conseguindo modelar isso, criando não rotinas quadradas, né? Porque eu acho que não tem como nesse momento. Mas tentando criar uma rotina no dia a dia, mesmo dia. Olha, agora de manhã é hora de você ver o seu desenho, depois do café da manhã, depois do almoço a gente descansa um pouquinho e a gente vai fazer o dever. Então, esse tipo de rotina dentro do que é possível foi o que foi trazendo tranquilidade e costume, né, com a situação. Agora, Ok, casa. A gente ok. consegue Maravilha. cada um fazer o que quer e né, é o novo, né? Tudo muito novo, né? Mas tá tudo se adaptando. Minha amiga, nesse ponto, tudo muito novo, tudo muito novo, tudo muito diferente, quase que cada dia exigindo uma demanda diferenciada e apresentando um cenário diferenciado, você tendo que estar tendo esse contato substitutivo do panorama escolar na vida do seu filho. O seu filho é 5 ou 6 anos? 5, ele tá no. 5, né? Ok. O que acontece, Felipe? O Eduardo ainda não é cobrado a alfabetização. Ele ainda está na pré-alfabetização, né? Mas as Ok. escolas, elas não estão no mesmo ritmo que estiveram eu e você. Então, assim, há Hum, 5 anos já é cobrada a saber escrever o nome todo, de letra cursiva. E assim, por mais que a gente tente relaxar, como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito controladora, então eu quero tudo. Por mais que a gente tente relaxar no sentido de, não, hoje eu não vou fazer o dever. Eu também não quero que ele fique para trás. Eu acho que isso é uma preocupação de muitas mães, né? Se eu achar, se eu afrouxar muito, e aí quando voltar, será que eu vou ter pecado, filho? Então, ok. preocupação de querer, eu acho que é comum. Não digo não dos homens, não, mas das mulheres, né? De abraçarem muitas tarefas, né? Hum, Mas, ok. assim, eu consegui agora organizar as coisas, mas eu sou, no momento, dona de casa. Ok. Então, eu trabalho. Mas eu entendo que para uma configuração onde a família, onde os dois estão de home office, isso pode ser algo muito estressante. Né? E aí Ok.
tendo que abrir mão de certas coisas que eu posso me dar o luxo de fazer, como não deixar o meu filho o tempo inteiro no tablet. A gente Ok. a realidade de todas as mães, né? E de todos os pais. É verdade, é verdade. E minha amiga, nesse panorama, nesse desafio que se desenha diariamente, né, na maneira como ele cobra, como como que você veria o grande desafio de se superar o juiz interno, minha amiga, nessas cobranças e exigências? Sempre me fez, né? Meu juiz é muito presente. Eu tento calar ele às vezes, assim, eu tenho mais controle sobre ele, mas tem dia que eu me dou o luxo de calar a boca dele, falando bem Ok, assim. ok, Eu acho que é necessário para a gente. Porque assim, eu estou numa função que não é minha, né? Eu tô na função mãe vai ser sempre minha, mas ok, a professor requer qualidades específicas, né? Conhecimentos que eu não ok, tenho. ok, Então, ok, que funciona para o meu filho, o horário que eu adequo, pode não funcionar para outra mãe, né? É muito de conhecer também, né, a cria. Mas ok. eu, eu tento adequar, é isso que eu falei, eu sou uma pessoa, né, muito exigente comigo mesma e a questão de tentar adequar os horários facilitou até na hora do estudo para ele. Porque ele sabe que é aquele momento, eu vou sentar com ele e a gente vai estudar uma horinha, que eu acho que é o suficiente para a idade dele. Também não tento mais do que isso, porque a escola a gente tem o quê? A gente tem a escola. Acho que travou? Travou. Não, 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 estamos. Estou aqui. Oi, travou? Te vendo Sei? perfeitamente, perfeitamente. A escola é só aprender a ler e escrever. Né? Tem um convívio com outras crianças, eles têm a pintura, a parte lúdica da coisa, coisas que eu não posso absorver, né? Não tem como. Então, acho que Ok, essa alternativa saída para não loucura ok. é conhecer o limite, né? Tanto o seu quanto da criança. Perfeito, minha amiga, perfeito. Ô, minha amiga Luana, eu te agradeço de coração, de coração. Nada. Foi, acrescentou de boa. Minha amiga, agora vamos lá, essa é a saideira muito comum nesse tipo de troca. Que dica você daria para as mães quarentenadas com os seus filhos, tanto aquelas que estão na qualidade de se dedicar ao lar, quanto aquelas que estão trabalhando, minha amiga? A dica que eu dou é uma pessoa boa para dica, né? Porque isso aqui não é facilidade. A dica que eu dou é se esconda no banheiro. Mentira, tô brincando. É o refúgio, Excelente dica, minha amiga. é tentar conhecer os seus limites. Eu acho que isso é o principal, né? Se não vai dar aula para uma criança ou tentar ensinar alguma coisa quando você não tá afim, porque é aquilo. Você tem que também ter harmonia, né? Então, conhecer os seus limites os das crianças, acho que é o ponto de partida. Se não der certo, você foge pro banheiro. Ok, perfeito. E minha amiga, fugir para o banheiro é melhor do que para a janela, né, minha amiga? Isso. Os 10 Vou. minutos ali, ó, dá certo. E isso, isso. Que bom, minha amiga, que bom. É isso, fica aqui anotado, fica aqui anotado. Minha amiga Luana, muito obrigado. Obrigado por compartilhar o seu bom humor. Obrigado por compartilhar até a sua leveza, mesmo você sendo uma pessoa que se cobra bastante, o que eu acho que de uma certa forma é natural de toda aquela pessoa que ama e quer fazer o seu melhor. E, de uma certa forma, a gente realmente vai tentando fazer o melhor com as ferramentas que a gente tem e com as possibilidades que existem. Minha amiga, valeu mesmo, de coração. Sei, Beijão, minha amiga. Tchau, tchau. sei como é que sai, Felipe. Ah, pode deixar que eu dou um jeitinho aqui.
Aê! Ô, Luana, muito obrigado. Enquanto eu estava conversando com a Luana, eu fui vendo aqui muitas notificações de que o áudio estava picotado, né? De que às vezes havia dificuldade para poder ouvir a nossa fala. Creio que por conta, né, da interação de duas pessoas, o sinal ele pode criar algum comprometimento. Confesso para vocês que eu não saberia muito como ajustar essa situação. Porém, até agora aqui a Gabi está dando aqui a notificação de que melhorou, possivelmente porque agora passou a ser uma pessoa só falando, né? Mas, meus amigos, foi interessante trazer aqui a interação da Luana para dar uma maior concretude para a gente, né? Sobretudo de uma fala e de uma experiência, né? De uma fala e de uma experiência concreta, real, né? Combinei um pouquinho antes com a Luana para ela poder vir aqui conversar um pouco com a gente, daquilo que é um desafio do que muitos estão lidando, né? Minha intenção até que depois esse vídeo fique disponível nos meus outros canais para que outras pessoas possam assistir e a gente possa ter melhor esse entendimento aqui. Eu queria até, a minha esposa ia entrar aqui, mas eu não sei se ela estaria online ou poderia. Se ela tiver, acena para mim aqui, my love, para a gente poder entrar aqui e conversar um pouquinho também. No entanto, a partir disso que a Luana falou, eu queria muito complementar aqui até a Gabi, experiência real. Essa é a famosa maternidade real. É isso, Gabriela, a maternidade não idealizada, né? Eu creio que nessa hora, cada mãe, cada pai vai ter a sua devida configuração de cotidiano. Existem aquelas mães que têm uma maior disponibilidade para uma dedicação mais integral junto aos filhos. Terão aquelas mães, tanto quanto pais, né? Com uma dedicação, com uma possibilidade de tempo mais limitada na interação com os filhos. Tá aqui, ó. A minha esposinha está presente. Amor, quer entrar aqui? Eu não sei como é que está a situação com o Paulo. Se você quiser entrar, vamos conversar um pouquinho aqui, porque durante esse tempo de quarentena, a minha esposa, eu fico aqui exatamente nesse local, inclusive quem tem atendimento comigo está me vendo exatamente no canto que eu costumo fazer os atendimentos, exatamente nesse cantinho aqui. E a minha esposa, ela fica lá na sala. E o meu filho, ele tem 4 anos, né? Ele não entrou ainda nem na fase de alfabetização. Ele está no considerado maternal 2. E a minha esposa vinha, então, lidando com o desafio muito mais do que eu, porque eu fico dentro do quarto com a porta fechada e a Michelle fica no home office dela na sala, com o meu filho também na sala, né? Então, nesse meio tempo, a minha esposa desenvolveu a arte de quebrar a concentração naquilo que ela faz sem perder as estribeiras, né? Confesso para vocês, eu estava até conversando com ela que essa é uma vocação nela que eu reconheço, que obviamente a deixa chateada, mas ela consegue contornar de maneira aquilo não descambar o temperamento dela, mas esse grande desafio de você ser periódica e constantemente interrompido naquilo em que você está fazendo, e quando você engaja numa determinada produção, vem uma solicitação, quando você está no meio de uma inspiração, de um e-mail que você está escrevendo, daqui a pouco ele está subindo no seu colo, e toda essa dinâmica
de você se ver interrompida para compartilhar a atenção. E às vezes a atenção que você vai compartilhar não é nada sério, é apenas uma expressão de carência, né? E que isso vai criando uma linha de tensão onde trabalhos vão se acumulando. E aí, de uma certa forma, a gente vai tendo que criar dinâmicas de parceria e de compensação para, de alguma forma, ajudar um ao outro a desanuviar a tensão que vai sendo produzida com a introdução de uma variável na dinâmica de orquestração do nosso dia a dia e que produz desestabilização. Produz porque não é uma coisa do qual nós estávamos adaptados, não é uma coisa do qual o panorama e a conjuntura presente favorece uma melhor dinâmica e uma melhor troca entre os envolvidos. Portanto, levando isso em consideração, complementando a tudo o que foi aqui conversado, né, eu vi aqui até que a minha esposa mandou um joinha, que ela está aqui presente. Amor, se você quiser entrar, manda aqui a solicitação que eu aceito, mas se você não puder, não estiver podendo, eu vou compreender, embora estejamos à distância de uma porta. Talvez o meu filho esteja numa aceleração daquilo que lhe é comum e às vezes não se tem a oportunidade de estabelecer aí, de a gente poder ter essa troca. Mas é assim o nosso cotidiano, né? Eu creio que muitos de vocês já viram lives, né, com crianças aparecendo, reuniões de trabalho com a intromissão de terceiros, pessoas passando atrás, enfim. É um enquadramento do qual não houve ensaio, do qual não houve previsibilidade, onde todos fomos introduzidos, amor embaixo. Com certeza aqui na tarjazinha de baixo tem deve ter aí algum botãozinho para você mandar aqui uma solicitação de convite, que aí aqui eu só aceito, né? Mas fica aqui na tarjazinha de baixo aqui da parte aqui do Instagram. E aí, clicando ali, a gente entra e vocês vão conhecer a minha ilustríssima esposa. Até aproveitando aqui, ó, a Gabi mandou: os filhos demoram a entender como está funcionando o cenário que estão todos vivendo. Eles já têm uma independência bem adiantada por conta do nosso dia a dia, porém, ao meu ver, em casa ele perde tudo. Há um retrocesso. De uma certa forma, se a gente for parar para pensar, há um retrocesso até da nossa parte, né? Há um retrocesso do nosso temperamento, há um retrocesso da nossa paciência, há um retrocesso, por vezes, até do nosso panorama de criatividade, porque num enquadramento onde a demanda vai solicitando a gente o tempo todo, né, a gente acaba perdendo o ritmo da nossa total funcionalidade, né? Essa que é a verdade. Gente, vou entrar aqui com vocês. Vou entrar aqui com vocês com mais um compartilhamento aqui. Tá conectando? Aê! Gente, essa é a minha esposa. Eu estou no quarto, ela está na sala. E possivelmente o meu pimpolho está por aí. Já apagou. Olha que maravilha. Então resolveu dormir. Estamos no melhor dos cenários. Estava com soninho. Maravilha. E aí, amor? Quarentena, trabalhando com o filho na sala. Como é que é essa experiência? A vivência é bem complicada, né? No começo eu acho que eu estava me cobrando mais em relação a isso, mas agora, assim, mais que eu relaxei, né?
apesar de ter uma ajuda da minha mãe, que agora voltou a ficar com ele, porque no começo ela estava ficando, aí teve um período agora que ele veio e ficou com a gente, mas é bem estressante. Eu acho que no início o que mais estressou foi essa questão de escola mesmo. O maternal, ele é do maternal, 4 anos, poxa, não tem como fazer exercício e ele não quer fazer exercício, porque é como bem a menina que estava falando, a Luana, né? Luana. Ela bem comentou, a criança não está preparada para ficar estudando em casa. Em casa ela quer férias, ela quer diversão com os pais, então ela não entende isso. Então o meu estresse maior é em relação a como eu ia alinhar isso dentro de mim. Ainda chegou um tempo de que eu passei agora para um novo cargo, eu estou ainda aprendendo, então era aquele estresse de aprender à distância, que eu jamais imaginaria passar por essa situação. Ensinar uma criança chegando em meio de colégio, falando para a criança fazer trabalhinho, para a criança tirar foto da criança fazendo trabalhinho. Aí eu via os outros pais tirando fotos das crianças felizes da vida, e eu falava, gente, como? Eu sou uma incompetente, como é que eu não consigo fazer meu filho ficar feliz fazendo trabalhinho? Não tem como isso acontecer. Então, realmente é difícil acalmar isso dentro da gente. A cobrança é muito grande. A gente acha que a criança vai emburrecer, não indo para o colégio, não aprendendo, porque as outras crianças estão aprendendo. Então, acho que desde que eu relaxei e falei assim, gente, é o que eu posso fazer. Quando o meu filho me interromper, eu vou lá, atendo, volto, tento me concentrar. E aí a gente vai alinhando essas coisas aqui dentro da gente mesmo, né? Tenta acalmar, relaxa. Assim, vai passar 3 meses, 4 meses, 1 ano, se perder esse ano, não, pra ele, assim, não tem problema. Então, assim, eu tentei relaxar. E graças a Deus eu tenho ajuda agora da minha mãe, que aí eu consigo, pelo menos, o período da tarde, um meio período eu consigo me esforçar mais, assim, me concentrar e não dividir tanto essa atenção. Apesar de eu achar que meu filho é um amor, assim, sabe? Ele é muito comportado, nosso filho, né? É muito comportado, ele é bem tranquilo. Um outro tema que eu ficava bem, assim, que me deixava um pouco desconfortável, era também ele ficar muito no celular, vendo vídeo, muito desenho. Mas, assim, uma forma que eu achei interessante é de procurar pelo menos joguinhos e desenhos educativos, que é uma forma dele estar aprendendo também, né? Então eu me sentia melhor. Ele tá ali no cantinho dele, eu tô aqui trabalhando, mas ele tá aprendendo alguma coisa ali. Então, assim, me senti melhor também dessa forma, procurar sempre instalar joguinhos educativos e mostrar desenhos também educativos para ele. Acho que também eu consegui. Maravilha. Uma coisa que eu também senti com o Paulo no início é que assim que a gente começou a quarentena com ele aqui, nossa, ele demandava muito. Muito, Demandava bastante. muito, ele pedia muito, mas na medida em que foi se estabelecendo uma nova rotina, né? E a gente constantemente dizendo, Paulo, agora não dá, principalmente você ali com a interação, até que, pelo menos no nosso caso, o Paulo, embora ainda demandasse, mas ele meio que começou a entender a mensagem, né? A disponibilidade, ela não poderia ser tão frequente quando era o caso de ele passar um final de semana junto com a gente, né? Exatamente. Em tempo integral, né? Então, eu acho ele um amor, assim. Se eu for olhar assim, até de outras mães falando, eu acho que o Paulo, ele entende muito bem, ele se comporta muito bem. Eu tenho o período que eu fico com o Paulo, eu tenho uma reunião diária, assim, com o pessoal do meu trabalho. É sempre no mesmo horário e é exatamente o período que o Paulo está aqui. E é impressionante que nesse horário da reunião ele fica quietinho, que eu falo, mamãe vai entrar em reunião, não pode falar com a mamãe. Você quer alguma coisa? Aí ele sempre quer comer alguma coisa, eu já deixo ele comendo e vou para a reunião, me concentro, tento aprender tudo lá que eu tenho que aprender e aí... Depois da reunião, ele acabou, mamãe? Aí ele sempre vem. Eu consigo dar uma atenção de 5 minutos. Aí são aqueles 5 minutos que a gente vai tomar o café
na copa da empresa, né? Então, assim, a gente vai adaptando aqueles 10 minutinhos que a gente conversa com o colega de trabalho, a gente conversa com o nosso filho. É verdade. O momento Né? do cafezinho não é com o O colega momento de do trabalho, café. né? O momento do cafezinho do colega de trabalho é o cafezinho com seu filho. 5 minutos ali dá aquela atenção. É o cafezinho com o filho, pois é. É isso E é aí. uma coisa que eu acho que, de uma certa forma, muitos se sentem incomodados, mas até quando acabar vai até sentir um pouco de falta, né? Pois é. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, assim, entendeu? Acho que tudo tem seu prós e contras, assim. A gente vai sentir falta de muita coisa. Eu acho que mãe, ela por ser ainda ela se sentir responsável pelas tarefas de casa e tudo, fica um pouco pesado, assim. Às vezes eu tava até falando, não sei com quem, que eu tava sentindo até falta da minha ida e vinda do trabalho, no metrô. Porque aquele tempo ali no metrô era o meu tempo. Era só pra mim, né? Em casa, você não tem tempo. Quando eu saio do meu trabalho e fecho o computador, eu tô em casa. Aí eu vou dar banho no Paulo, ou eu vou botar uma máquina pra lavar, né? Ou vou estender uma roupa. Você não tem aquele tempo seu. Então você tá 24 horas, mãe, dona de casa, funcionária de empresa, sempre assim. Pois é, sair da tomada é uma coisa muito complicada. O sair da tomada que tá difícil, encontrar esse tempo assim, agora é o seu tempo, agora é você. Eu acho que tem que encontrar esse tempo, né? Pô, saiu, agora é a sua meia hora, é só uma hora. Eu tava sentindo falta disso. Bem, e pelo que eu estou observando agora, você está tentando privilegiar as manhãs, né? Gente, minha esposa está aqui acordando primeiro todo mundo. Uma coisa que eu estou tentando fazer agora, para assim, o meu tempo vai ser de manhã, porque com a quarentena, eu tô dormindo muito tarde, estava acordando muito tarde, assim, faltava uma hora para entrar no trabalho, então tinha que fazer muita coisa antes dessa uma hora. E agora eu mudei minha rotina. Eu agora acordo às 6:30 da manhã, que pelo menos o Paulo só vai acordar lá para as 8. Esse tempo vai ser o meu. Então, tá uma maravilha. Eu tô me sentindo muito mais disposta depois disso. Poxa, então maravilha. Amor, eu Beleza. Depois vou te agradecer pessoalmente pela participação aqui. Valeu mesmo. Gente, isso aqui Sou muito tímida. Eu sou muito tímida para falar, gente. Diga-se de passagem, vocês estão testemunhando um milagre acontecendo aqui. Milagre. Eu até meio que mencionei algumas vezes que a Michelle estaria, mas com uma complacência, porque eu entendo o desafio, mas, pelo visto, foi dado um passo aqui importantíssimo. E até próximas lives, né, amor? Se Deus quiser. Com certeza. Valeu. Amor, tchau, tchau. A gente já se fala. É isso, gente boa. Voltando aqui, mais algumas colocações e que eu trabalharia o seguinte resumo. Acho até que, de uma certa forma, ficou um pouco claro, né, o como que nós estamos lidando com um desafio onde, geralmente, as nossas exigências, né, de que a gente precisa, de alguma forma, contribuir para que a nossa sensação coletiva não seja muito afetada em relação às coisas estarem desandando, a fomentar uma sensação de normalidade ou a de tentar trabalhar para que um determinado ano não interfira no todo da trajetória escolar do nosso filho. Ou seja, uma série de considerações que, dependendo das outras tarefas e das outras responsabilidades e das outras frentes que estão sendo conduzidas, tanto pelo relato da Luana, aqui a minha esposa também, ela trouxe esse testemunho e que eu não desfaço nada do que ela disse, porque eu vejo, eu convivo, e isso é que é a verdade, e o que ela falou realmente
é uma coisa interessante, tanto ela quanto eu, a gente também acha que o nosso filho ainda é muito tranquilo comparado, assim, às vezes eu digo que até que o meu filho puxou a Michelle, né? A gente deu sorte do meu filho puxar a Michelle, porque se meu filho tivesse me puxado, a nossa quarentena estaria sendo muito diferente, né? Mas, enfim, graças ao bom Deus, o meu filho puxou a Michelle e a gente está podendo ter, assim, um resultado um pouco mais harmônico, mais independente de. É uma criança, né, de 4 anos, tem as suas demandas e levando em consideração tudo aquilo que a gente possa estabelecer como um cenário. E a Michelle, a minha esposa, ela citou mais uma coisa aqui. Por vezes, a interação do pai e da mãe nos grupos de WhatsApp das turmas escolares, ali são reproduzidos fotos, mensagens e falas que às vezes dá a conotação de que você está um pouco aquém daquilo que deveria ser a realidade do seu filho na interação e na produtividade escolar. E acaba que na interação desses grupos de WhatsApp cria-se, né, uma espécie de quadro comparativo que excita o nosso juiz interno e cria mais uma medida de exigência para se querer correr atrás do prejuízo. O fato é que no somatório de todos esses estímulos que a gente tem, se a pessoa ainda por cima tem que apresentar resultados no seu trabalho, mesmo trabalhando de home office, a gente chega a um nível de tensão onde a chaleira entra em ebulição e o produto final acaba sendo uma proliferação de conflitos, de tensões e, o que é pior, por vezes a promoção de determinadas consequências que podem fazer desse tempo e dessa época, porque esse tempo de pandemia e essa época de isolamento social é algo passageiro, né? Com a graça de Deus, no mais tardar, ano que vem, a gente já está num novo cenário. Mas dependendo do modo como a gente vai lidar com esse momento, podem acabar sendo deflagrados consequências que vão seguir para muito adiante desse tempo de isolamento, né? E eu acho que mais do que a gente visar determinados resultados, determinados desempenhos, a gente vai chegar um momento que precisamos decidir o que é prioridade, quais são as implicações que podem ser reversíveis e aquelas que fatidicamente podem se tornar irreversíveis, né? Porque um filho perder um ano, será que isso é tão irreversível? Será que a maior dor desse tipo de coisa não seria um golpe narcísico na consideração dos próprios pais, na maneira como eles imaginariamente interagem com os seus companheiros e com a sociedade? Será que, de repente, o filho repetir seja uma coisa que crie complicações na escola? Porque aí, dependendo da medida de exigência que a escola coloque, a reprovação pode gerar comprometimento do aluno no quadro institucional, e aí são outros 500. Agora, por exemplo, se de repente você substituir todo esse esforço que é feito na direção de ele seguir um cronograma que não só ele apresenta dificuldade e aumenta o desgaste da sua interação com o seu filho e altera o seu temperamento, gerando uma desestabilidade no relacionamento familiar, será que, de repente, a substituição desse objetivo por um que seja mais viável, mais plausível, mais factível, como, por exemplo, jogos educativos, atividades lúdicas que possam manter a criança ali em contato com alguma coisa apta e propícia para o aprendizado e para o crescimento, até que, de repente, num próximo panorama, a coisa possa ser trabalhada de outra forma. Enfim,
O fato é que a grande proposta é que essas coisas precisam ser colocadas na balança, né? Na balança, para que a gente realmente leve numa saudável interpretação daqueles prejuízos que podem ser contornáveis e aqueles que, de repente, serão irreversíveis. Alguns não precisarão fazer essa escolha de Sofia, né? Esse tipo de escolha onde você está consciente de que terá um prejuízo, você só terá que escolher qual, né? Alguns conseguirão passar de maneira incólume por esse período sem ter a reverberação de maiores prejuízos, mas outros, ou seja, num cenário que não é o ideal, eles terão que escolher não aquilo que seria o ideal, porque, sinceramente, vamos todos combinar que nós não estamos no cenário ideal. A gente terá que escolher aquele que seja o menor mal possível. E para esse tipo de escolha, que para nós que interagimos com cobranças e com um juiz interno e com um eu idealizado, isso requer flexibilidade para que a gente possa trabalhar e flexibilizar com o próprio modo como a gente se cobra. De modo que se eu pudesse colocar uma síntese, né, nisso que nós estamos falando, passar por momentos diferenciados, inusitados, que alteram o seu cronograma, que altera a previsibilidade e que soma num curto espaço de tempo as exigências e os estímulos dos quais você tem que dar conta. Se nesse panorama você não abraça uma flexibilidade do lado de dentro, a gente acaba sendo afogados pelas circunstâncias. Portanto, já está aqui, ó, o meu amigo Gustavo dizendo: juiz interno em suspensão temporária. Meu amigo, se não for em suspensão temporária do nosso superego, na linguagem freudiana, ou nessa nossa linguagem mais comum, nosso juiz interno, se o nosso juiz interno não puder ter a atividade suspensa, ele tem que ter, no mínimo, o seu poder limitado. Limitado. O seu conceito de perfeição, o seu conceito de sucesso, o seu conceito de desempenho máximo, num momento de configuração diferenciada, inusitada e, em muitos aspectos, desafiadoras, precisa ser profundamente reformulados. Porque o que é falar de perfeição no contexto X? O que é falar de desempenho máximo no contexto Y? O que é falar de sucesso no contexto em que nós estamos vivendo? Portanto, façamos o que podemos com aquilo com que temos. Eu acho que essa é a solução aqui para a gente refletir. Gente, eu quero agradecer de coração a participação ativa do Gustavo, da minha amiga Gabi. Gabi, minha amiga, acabou que tudo quanto se tinha para falar, e a gente aqui, as pessoas que estavam combinadas para entrar, eu queria muito ter te dado a oportunidade para você entrar aqui e dividir a sua experiência. Espero que todos tenham aqui lido as suas mensagens. Vi que muitas delas trouxe compartilhamento de experiências e trocas que são muito pertinentes. Esse vídeo aqui vai ficar gravado no IGTV, lá no YouTube. Em breve ele vai ser recortado também e vai sendo colocado aqui aos poucos no Instagram. E eu agradeço muito, gente, a participação, a troca aqui de vocês. Marcinha, querida, obrigado. Gabi, Gustavo, Lorena e todos aqueles aqui que estiveram interagindo, que eu vi. Desculpa aqueles a quem eu não citei o nome. E espero de coração que sejam mensagens e trocas que
que sejam proveitosas, que tragam alívio, né, para aqueles que vão ouvir e refletir sobre o que a gente comentou aqui. Gente, valeu de coração. O Instagram já está nos 10 segundos finais para me colocar para a porta para fora, mas vocês continuam no coração, a gente está junto.